A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis que vos fala pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que traz como título Os Cuidados com a Intenção do Coração. Uma lição maravilhosa, vale muito a pena você conferir e já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também deixe o seu like e, se sentir, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que elas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deixe a saudação, meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e depois retornaremos com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Muito bem, voltando à nossa lição, vamos iniciá-la como de costume com o texto áureo, com o texto de ouro que diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. A nossa verdade aplicada diz: devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, ensinar como Deus nos vê interiormente. Segundo, destacar o modelo ideal de um servo de Deus. E terceiro, mostrar como agir diante das pressões inimigas. O nosso texto de referência está em Mateus, capítulo de número 5, versículos 21, 22, 44 e 45, que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu de fogo do inferno. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Nesta lição, estudaremos acerca das intenções do coração e como isso é de extrema importância para o Senhor nosso Deus. Deus é o único que pode revelar, de mostrar o que realmente está nos motivando a fazer determinadas coisas. Iremos perceber que até mesmo em relação à obra de Deus, nós podemos fazê-la de modo equivocado, já visto que a ação ela é correta, mas a motivação é equivocada. Então vamos nos aprofundar e para isso precisamos retomar um texto de Romanos capítulo 13, versículo 8 e 9, que vai nos dar o resumo daquilo que Deus espera que façamos. Observe o texto: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento,
tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todas as nossas ações precisam ser movidas em amor, porque este é o mandamento que foi nos entregue pelo Senhor Jesus Cristo. O cumprimento da lei de Deus, ela precisa acontecer dentro do nosso coração e não de maneira externa, como os religiosos do tempo de Jesus assim aplicava, né? De maneira externa, sem amor, agiam segundo as suas próprias concupiscências, certo? Vamos para o nosso primeiro tópico. Tópico 1, as atitudes do coração humano. Então, antes de falarmos do coração, precisamos saber o que é coração na Bíblia. Nós temos uma definição de coração pelo escritor Mayan Pirma. Então ele vai dizer que o coração do homem é o centro da personalidade humana. Ele vai dizer também que o coração do homem é o centro da vida física. O coração é o centro da vida, do desejo, da vontade e do juízo. O coração é a fábrica que forma pensamentos e propósitos bons e maus. O coração é o centro da vida emocional, alegria, prazer, êxtase, exultação, dor e descontentamento, ira, má vontade, e tudo isso vem do coração. O coração é o centro da vida moral. Observe como o coração ele é de extrema importância dentro de uma perspectiva espiritual. É no coração que todas as coisas iniciam, que todas as coisas começam a acontecer. Por isso Jesus ele vai falar muito acerca do coração, que o coração é a fonte da vida. Agora vamos ao texto de referência, né? Mateus capítulo 5, versículo 21, 22, 44 e 45. Então vamos tentar aqui nos aprofundar um pouco. Jesus, então, ele vai trazer aquilo que era costume, né, dos religiosos. Então, eles estavam mais presos nas tradições, né, nas doutrinas criadas por eles mesmos, do que na palavra de Deus propriamente dito. Como vimos na aula anterior, tanto os escribas quanto os fariseus, eles criam na oralidade, ou seja, na instrução da lei a partir das tradições orais. Eles acreditavam que Moisés tinha dito ou ensinado muitas coisas que não foram registrados na Torá. E isso foi passando de geração a geração. No entanto, muitos destes ensinamentos passaram a ser mais importantes do que propriamente a lei. E a gente entende que muitas vezes essas tradições, na verdade, são justificativas para algumas ações de homens que estão querendo praticar coisas que desagradam a Deus, já visto que a sua própria natureza o caminha para estas coisas. Pois bem, Jesus vai começar a revelar essas artimanhas dos religiosos e vai mostrar realmente à luz da palavra de Deus como Deus esperava que eles vivessem. Tópico 1.1, combatendo a raiz do mal. Então, Cristo, ele vai trazer a espiritualidade da palavra em detrimento com a frieza da letra que viviam os religiosos do seu tempo. Jesus vai pegar os mandamentos e vai trazer a interpretação correta dos mesmos, lá em Êxodo 20. Para iniciarmos, observe, lá em Êxodo 23 está escrito assim: não matarás. Jesus, ele vai trazer esta ideia de não matar. E isso vai ficar bem claro na vida de João, porque João, o seu discípulo amado, ele vai escrever lá no capítulo de número 3, versículo de número 15 de 1 João. Olha o que ele diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida,
E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, não é só o ato de assassinar, mas o fato de aborrecer. João aqui, ele vai elucidar o ensinamento de Cristo. Cristo vai trazer uma profundidade maior em relação aos nossos atos e às nossas atitudes. Além disso, a palavra de Deus vai continuar. Não adulterarás. Êxodo 20:14. Observe o que Cristo vai dizer. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Então, não só o fato da pessoa cometer o ato do pecado, mas o simples desejo do coração já dá a manifestação do pecado dentro desta pessoa, embora ele não tenha sido consumado. Logo, Jesus deixa claro que o homem não será condenado simplesmente pelos atos que ele praticou visivelmente, mas também pelos desejos de seu coração. Por isso precisamos cuidar de nossos corações. Deus manifesta isso a partir do próprio Samuel, lá no capítulo de número 16, verso 7, em que Samuel estava indo até a casa do Jessé, do pai de Davi, para ungir Davi rei de Israel. E Deus havia alertado a Samuel. Deus disse assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então nós temos o hábito de olhar o externo, o estereótipo, mas Deus, ele está olhando o nosso coração. Por isso ele disse que Davi era segundo o coração de Deus. Não que Davi fosse perfeito, mas as intenções do coração de Davi agradavam a Deus. Tópico 1.2. O autocontrole vence a ira. O que é a ira? A ira, na Bíblia, possui dois vocábulos gregos. O primeiro é thumos, que é um termo mais abrangente. E a gente pode conferir nesta palavra a própria ira de Deus, que se acende, mas que não é duradoura. Você pode perceber que a ira de Deus é a reação de sua santidade. Deus é tão santo que ele não pode permitir que a vida pecaminosa do homem se coloque de tal maneira a provocá-lo. Então Deus precisa reagir diante disso. Por isso a manifestação da ira de Deus, por muitas vezes, no Antigo Testamento. Isso não quer dizer que Deus deixou de se irar. A gente sabe que o Apocalipse nada mais é do que a manifestação da ira de Deus diante de uma sociedade extremamente pecaminosa. Na continuidade, a segunda palavra é o vocábulo grego orge. Esta ira trata de um sentimento interno de uma pessoa fria, em que as suas atitudes de se irar são praticamente naturais da sua essência e do seu caráter. Aí a gente chama essa ira de quê? De uma obra da carne. Está lá enumerada. Paulo vai falar da ira e por diversas vezes ele vai nos ensinar a conter a ira, porque é algo natural da nossa essência ou da nossa natureza pecaminosa. Por isso, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 31, diz assim, olha: toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então precisamos ter o máximo de cuidado
com estas ações que são, na verdade, obras da carne. Observe o que diz Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós temos que ter cuidado. Jesus, ele vai falar o que? Lá em Mateus 5:22, nosso texto de referência. Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento como se houvesse cometido homicídio. Então, se eu manifesto a ira para com meu irmão sem nenhum motivo, eu estou sujeito a sofrer sanções em relação à minha salvação. Olha como é sério esta atitude diante do Senhor nosso Deus. Agora, como eu consigo vencer a ira? Assim como nós temos as obras da carne, temos também os frutos do Espírito. E para eu conter uma obra da carne, eu preciso fazer uso de um fruto do Espírito. Então, Deus, ele é aquele que pode me habilitar a vencer a minha natureza através do Espírito Santo. Olha o que Paulo vai nos ensinar. Então, para eu conter a ira, eu preciso do domínio próprio, eu preciso da temperança, que é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Assim eu irei cumprir a vontade de Deus e irei, através do Espírito Santo, mortificar as obras da carne na minha vida. Tópico 1.3. O peso das palavras ofensivas. Então Jesus, ele vai apresentar o repúdio que ele tinha em relação às palavras insensatas e palavras motivadas pela ira. Olha o que Jesus Cristo ele vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serão condenados. Então, a palavra tem um peso muito grande, porque a palavra revela a intenção do coração. Tudo começa no coração. As nossas ações se dão a partir do nosso coração. Os nossos sentimentos, as nossas emoções viram palavras, viram ações e às vezes passam a ser uma constante em nossa vida. Por isso, precisamos guardar, proteger esta fonte da vida. Pois bem, antes de Jesus ter mencionado acerca deste texto que acabamos de ler, que fala que de toda palavra ociosa, que toda palavra frívola que o homem pronunciar dará conta no dia do juízo, Jesus ele vai trazer uma outra fala aqui em Mateus, capítulo de número 12, versículo 34 e 35. Então Jesus disse essas palavras aos religiosos. Olha o que Jesus vai dizer: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então Jesus estava ali mostrando para eles que eles eram, na verdade, hipócritas, né? Pessoas que na verdade não revelavam o que estavam dentro deles. Eles passaram a revelar depois que eles começaram a ser provocados. Então as palavras que eles pronunciavam estavam no contraponto. Eram palavras que não revelavam o que realmente eles estavam sentindo, mas Jesus estava ali revelando o coração deles, para que eles entendessem que era necessário arrependimento. Tópico 2. Confrontando as impurezas da alma. Então, neste tópico, nós iremos tratar sobre 3 questões. Primeiro, no nosso relacionamento com o próximo. Segundo, o adultério. E terceiro, a palavra do cristão.
Então, nesse tópico, nós iremos tratar sobre essas três coisas. Tópico 2.1, a oferta deixada no altar. Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que interessante, Jesus está falando aqui, a pessoa vai entregar a oferta no altar de Deus e ela lembra que uma outra pessoa tem algo contra ela. Não é ela que tem contra a outra pessoa, é a outra pessoa que tem contra ela. É necessário deixar a oferta ali, não entregar, ir lá e reconciliar com a pessoa, né? Pedir perdão, porque se a pessoa tem contra você, logo você teve alguma atitude com aquela pessoa. Então você vai lá, se restabelece com essa pessoa, né? Você se harmoniza com essa pessoa para depois você vir apresentar a sua adoração a Deus, né? A sua demonstração de gratidão pelo Senhor. Diante disso, eu fico pensando que muitas pessoas no seio da igreja, muitas delas, umas não conversam com as outras. E como estar na igreja adorando, apresentando adoração ao Senhor, entregando a sua oferta, o seu dízimo, prestando o seu culto, se ela não conversa com outra pessoa por conta de uma situação que ocorreu. Então isso é muito sério. Precisamos entender que Deus sabe a intenção do nosso coração, Deus sabe o que passa nele. É necessário que tenhamos cuidado com o nosso coração. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não buscarmos a paz com todas as pessoas e carregarmos mágoa dentro do nosso coração, iremos viver uma vida pesarosa, iremos carregar uma bolsa de pedra que Deus não quer que carreguemos, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Precisamos carregar o fardo de Cristo, que é o fardo leve. Observe o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Então, muitas vezes, um sentimento, um ressentimento que fica dentro do nosso coração, se permitirmos que ele permaneça ali, ele vai se aprofundando, ele vai formando raízes e fica mais difícil de depois arrancar, dá mais trabalho. Então precisamos não permitir que as raízes de amargura estejam dentro do nosso coração. Precisamos tirar isto. Por quê? Porque se assim não fizermos, acontece o que está escrito na última parte do versículo. Muitos se contaminam, essa pessoa ela fica frustrada, essa pessoa começa a mencionar palavras de maldição e ela vai tocando várias outras e aquilo que foi aprofundado, ela passa a ser algo que vai alastrar e às vezes alastra uma comunidade toda e a obra de Deus passa a ser prejudicada. É prejudicada na vida das pessoas que estão ali inseridas dentro deste contexto. Por isso, precisamos ter cuidado. Cuide do seu coração. Muitas vezes, um ressentimento em relação a outra pessoa. A pessoa que sofre é a pessoa que carrega o ressentimento. Tópico 2.2. A cobiça no coração e o adultério. Falamos sobre a primeira, a paz. Nesse tópico 2, iremos falar sobre as outras duas, a cobiça no coração e o adultério.
Para falar sobre a cobiça, Jesus disse lá em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus ele vai além. Enquanto a lei falava acerca da ação, Jesus fala que o sentimento, o desejo, a concupiscência já é suficiente para a pessoa estar vivendo uma vida de pecado. Há uma frase que diz que a primeira olhada de um homem para com uma mulher é de Deus, a segunda é do homem, a terceira é do diabo. Pensando bem, se nós olharmos para uma pessoa de uma maneira natural, não é pecado. O pecado está no desejo, na concupiscência, na atitude do coração. E isso Jesus vai declarar que é pecado diante dos olhos de Deus. A exemplo disso nós temos Davi. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Davi, que era segundo o coração de Deus, Davi que foi pastor, Davi que era músico, adorador de Deus, profeta, rei, mas que não vigiou. Olha o que diz o texto. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. 2 Samuel 11:2. Então Davi, ele viu a mulher, né, a cobiça dos olhos, e ali ele desejou aquela mulher. Então o adultério já aconteceu dentro do coração de Davi, e o adultério depois passou a ser o ato, a prática. Davi, né, ele dá ordem às pessoas que estavam subordinadas a ele a buscar aquela mulher para ter relação com ela. Então tudo começou no coração de Davi. Jesus está declarando exatamente isto, que o pecado ele inicia dentro do nosso coração. Portanto, precisamos vigiar. Tópico 2.3, os juramentos. Em relação aos juramentos, Cristo deixa claro que muitas vezes a pessoa que não esboçam muita confiança, ela precisa se cercar de palavras para que o outro confie nela. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu não preciso ficar jurando por Deus, pelos céus. Jesus reprova tudo isso. Ele só diz assim, se você disse sim, mantenha o seu sim. Se você disse não, mantenha o seu não. Não é pecado dizer não. Pecado é você não confirmar a sua palavra. Antigamente não havia muita documentação, né? Muito contrato. A confiança estava nas palavras. A palavra de uma pessoa justa tinha peso. Hoje nós precisamos estar cercados, né, de registros para que possamos estar tranquilos, porque as palavras dos homens não são mais confiáveis. Mas para nós cristãos precisamos sempre viver o que Jesus disse. Se disse sim, é sim. Se disse não, é não. Tópico 3. Construindo pontes. Então, os ensinamentos de Jesus, quando colocados em prática, desestabilizam as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você age como Jesus agia, as pessoas elas ficam vislumbradas, chamam a atenção porque grande parte das pessoas não estão vivendo de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam, umas por não conhecer e outras por perceberem a dificuldade de pô-las em prática. É difícil mesmo muitas coisas. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha como é difícil viver uma vida cristã. Enquanto os religiosos ensinavam que eu tinha que amar quem me ama,
e devia odiar quem me odeia, Jesus, ele vai na contramão disso, ele vai nos revelar o coração de Deus. Então precisamos viver isto. Não é fácil amar o inimigo, não é fácil bem dizer quem te maltrata, mas se você tem a salvação como algo muito importante, ou como aquilo que é mais importante na sua vida, todas estas coisas passam a ser periféricas. Por quê? Porque você está mais preocupado com a sua salvação. Se for necessário eu viver isto, eu irei viver. Por quê? Porque eu sei que Deus tem uma eternidade para mim. Então, podemos ganhar as pessoas agindo diferente delas. As pessoas vão ouvir o Evangelho a partir do seu testemunho, das suas ações, daquilo que você fala, daquilo que você coloca em prática. Tópico 3.1, fugindo do ressentimento. Então, a missionária cristã Ami Carmichael, ela disse o seguinte: nada que alguém nos faça pode causar-nos dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. É bem interessante esta frase. Não podemos revidar. As nossas ações precisam ser baseadas na nossa salvação, como eu disse anterior. Não podemos reagir da mesma maneira, porque se assim o fizermos, estamos demonstrando que somos exatamente iguais àquela pessoa. E se somos cristãos, a nossa atitude precisa ser para a glória de Deus. Observe o que a lei dizia. A lei dizia assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Mas os escribas, além de omitirem as palavras como a ti mesmo, ainda acrescentaram: odiarás o teu inimigo, como Jesus vai expressar em Mateus 5:43. Para eles, o próximo era apenas um outro judeu, colocando todas as demais pessoas na categoria de inimigos. Para Deus, o nosso próximo inclui até o nosso inimigo. Olha como eles vão deturpando a palavra de Deus e ensinando-as de maneira equivocada, levando com que as pessoas se afastam daquilo que realmente é a vontade do Senhor. E não muito diferente dos nossos dias, estamos criando série de coisas que desagradam ao Senhor, sendo que o Evangelho, ele é simples, ele é puro e ele é verdadeiro. Tópico 3.2, o amor pelos inimigos. Então, assim como Deus, ele nos amou, mesmo sendo nós inimigos seu, por conta dos nossos pecados, assim também devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é reproduzir em nós mesmos uma das características da natureza de Deus, da natureza de Cristo. Tópico 3.3, sede perfeitos como o vosso Pai. Então Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, assim como Deus é perfeito, precisamos buscar esta perfeição. Mas que perfeição é essa? O vocábulo leleios é o vocábulo correspondente à palavra perfeito aqui no grego. E esta palavra fala acerca de cumprimento, de propósito, de buscar aquilo que é da vontade de Deus. Não que iremos ser totalmente perfeitos assim como Deus mas precisamos buscar esta perfeição, ser de perfeito como Ele é, buscando as suas características, a sua natureza, buscando a sua vontade. Se assim o fizermos, estamos cumprindo aquilo que Jesus espera de nós. Muitos estão ensinando, na verdade, o contrário. Deus te aceita mesmo assim, venha como estás, permaneça como está. Se você está vivendo uma vida de pecado, não tem problema, continue assim, que Deus te ama assim como você é. Não é isso. Jesus está dizendo que precisamos caminhar, cada vez sermos mais parecidos com Deus, buscarmos o caráter de Deus, buscarmos a natureza de Deus em nós, buscarmos esta perfeição é fundamental. Olha o que Deus disse para Abraão, já no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 17, versículo 1.
Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então, esta é a vontade de Deus, que busquemos a perfeição até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Deus tem isso para a minha vida e para a sua vida. Então vamos concluir a nossa lição. Nesta lição nós aprendemos o alto padrão do cristianismo, a essência, aquilo que realmente é importante, que é o coração transformado, regenerado, a partir da ação de Deus, a partir da palavra de Deus, que possamos estar juntos, buscando cada vez mais a perfeição divina, porque esta é a vontade de Deus. Certo, meus queridos? Espero que você tenha gostado dessa nossa pré-aula. Não deixe de se inscrever no canal e acione os sininhos das notificações para você ser avisado, certo? Deus te abençoe. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula. Um forte abraço e tchau, tchau!